Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja a bênção hoje no seu coração. Eu tenho uma alegria enorme de retornar aqui à Igreja Presbiteriana do Cruzeiro e rever meus irmãos presbíteros, rever João Geraldo e sua família, e rever também alguns rostos que já conheço aqui, não é? Irmãos, trago para a meditação do seu coração nesta noite uma mensagem que tem como título Lugares Seguros no Deserto. Olha que chique, que tema interessante, não é? Lugares seguros no deserto. E nesta noite nós vamos olhar bem de perto uma janela das experiências do rei Davi. Então nós vamos olhar para Davi e nós vamos meditar sobre algumas escolhas que ele fez na vida e que nos levam a pensar e desejar também vivermos em lugares seguros no deserto da vida. Que Deus nos abençoe nessa caminhada de hoje. Para tal, eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias, primeiramente em 1 Samuel, capítulo 23, e nós vamos ler o verso 14. Essa é a primeira leitura que faremos. 1 Samuel 23, verso 14. E eu leio assim, meus irmãos: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, algumas traduções dizem lugares seguros, e ficou em um monte no deserto de Zife, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Agora, a segunda leitura que eu peço que você faça junto comigo está lá no Salmo 63, e nós vamos ler de 1 a 8. Este é o salmo que foi composto no deserto, exatamente neste deserto de Zife, quando Saul estava sendo perseguido pelo rei Saul e um grande exército que estava lá procurando capturá-lo para executá-lo. E então a resposta de Davi está neste salmo. Sob perigo, jurado de morte, ele nos apresenta então algo maravilhoso da gente meditar. Então nós vamos fazer assim, meus irmãos, eu vou ler os versos ímpares, e os irmãos, a congregação aqui lerá também em uníssono os versos pares. E vou pedir que o reverendo João Geraldo ajude lendo com o povo os versos pares. Tá bom? Então vamos lá, gente. Eu começo então lendo assim. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Sim, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Muito obrigado, reverendo. Queridos irmãos, imagina você
no deserto, onde você foi compulsoriamente retirado do seu lugar tranquilo, no palácio. Imagina você no lugar de Davi. Davi faz uma escolha e ele foge para o deserto e vai a sua família com ele, e vai então um grupo de pessoas que o amavam muito e vão com ele para o deserto. Imagina você numa situação crítica, e nós passamos por situações críticas não faz muito tempo, não é verdade? Ficamos presos, refugiados em casa, trancafiados. Havia uma suspeita de algo absolutamente incontrolável e temores e tremores nos cercavam. Nos cercavam também sinais de morte. A gente ficava ouvindo de pessoas que a gente ama, que faleceram, que sucumbiram. Como isso trouxe dor ao nosso coração. Mas a pergunta é, como é que você reage no deserto? Qual é a sua resposta à adversidade da vida? Quando você se sente pressionado, perdido, apertado, sem horizontes, sem enxergar um rumo, como é que você reage a isso? Davi, neste texto, nos dá algumas indicações de como não perder a fé, de como não perder o foco, de como não desesperar diante da iminente perda de sentido, de existência. Davi, então, nos ajuda. Então, queridos irmãos, começo a contar essa história, criando assim um pano de fundo para você entender essa história. Os irmãos devem lembrar que quando Davi estava ocioso no seu palácio, ele caiu na tentação de observar lá da sua janela uma mulher tomando banho. Seu nome, Betseba. Quem era Betseba? Esposa de um militar, não é? Que estava ali, era um estrangeiro, mas que resolveu servir a Davi. Interessante, meus irmãos, Davi comete 2 crimes. Ele adultera e ele contribui para o assassinato do esposo dela, Urias. Mas olha, quem era Betseba? Betseba, meus irmãos, era sobrinha do conselheiro mais fiel de Davi, chamado Aitofel. Aitofel era aquele que acolhia Davi nas suas crises, nas grandes decisões que ele tinha que tomar em prol do reino. Se ele tinha que iniciar uma campanha militar, ele pesava os prós e os contras, ajudava Davi nas decisões, ajudou a Davi a formar o seu ministério, o seu gabinete de trabalho. Era um homem tão precioso, tão sábio, mas esse homem ficou com o coração ferido. Porque essa humilhação que Davi havia feito a ele, rasgou a amizade, rompeu a confiança. Davi esqueceu, e talvez nem soubesse, mas esqueceu, sabe? Provavelmente, Betseba deve ter dito para ele, olha, eu sou sobrinha de Aitofel, teu conselheiro. Davi passa por cima disso. Ele não honra a amizade do seu amigo fiel. E sabe o que aconteceu, irmãos? Este homem tão ferido, tão amargurado, ficou ali do lado de Davi, trabalhando, silencioso e esperando o momento quando ele iria se vingar. Essa vingança acontece um pouco mais na frente, quando Davi já está avançado em anos, já é um senhor idoso, e aí os seus filhos cresceram, e aí Aitofel começa a tramar junto com um dos filhos de Davi, Absalão, e começa a dizer, olha Absalão, Davi já está ficando senil, ele já não fala coisa com coisa, estava na hora de você substituí-lo como rei. E aí ele começa a dar uma série de conselhos para Absalão.
E Absalão faz coisas terríveis, impensáveis. Um filho começa a desonrar seu pai, tudo arquitetado pelo plano de vingança de Aitofel. Pense nisso. Irmãos, o cenário, então, que acontece aqui é que outros conselheiros de Davi chegam para ele e falam: olha, você vai ter que tomar uma decisão. Você tem o exército nas mãos. Você pode parar num instante essa rebeldia de Absalão. Mas Davi diz assim: eu não vou matar o meu filho. Perceba, a gente percebe isso em Davi, essa decisão. E ele diz, então eu só tenho uma solução, para eu não abrir uma guerra civil em Israel, para não haver derramamento de sangue na minha própria casa, na minha família. Eu vou sair para o deserto, eu vou fugir do confronto, porque eu não quero matar o meu filho. Pense nisso, irmãos. E aí o que acontece então? Davi, ele vai para o deserto. Ele vai fugir. E aí Aitofel arma um exército. E aí coloca lá alguns capitães, alguns generais que haviam em Israel, que já não estavam tolerando tanto Davi. E aí, de repente, do nada, começa a ver um exército aparelhado, sob as ordens e inspiração de Aitofel, e sob a pretensa liderança de Absalão, que seria o futuro rei. Davi, então, está de novo numa situação que ele já havia passado na sua mocidade, quando ele, muito moço, foi perseguido pelo rei Saul. Irmãos, nós estamos, então, aqui de uma situação terrível. Davi, de novo, no deserto, passando por situações terríveis, sendo perseguido, jurado de morte. E olha, irmãos, ele vai para o deserto, mas ele não vai sozinho, viu? Diz o texto, a narrativa, que se juntam com ele 600 homens que o amam e que dariam a vida por ele. São chamados de os valentes de Davi. Eles vão cercá-lo de cuidado. E eles não vão sós, eles vão com suas esposas e filhos. Veja só, todo o movimento que Davi vai fazer no deserto é um movimento assim que implica em pensar sobre os melhores lugares, não só para de refúgio a ele, mas também para que esta pequena população que o acompanha também possa ter possibilidade de salvar-se. E aí, meus irmãos, registra o texto que a gente leu, 1 Samuel 23, 14, que Davi, então, vai se abrigar na região montanhosa do deserto de Zif. O grande deserto de Judá é formado por 3 desertos, e um deles, mais ao sul, é o deserto de Zif. Davi estava ali, então, abrigado, né, nesse deserto que ia pelo seu lado nordeste e até o sul do Mar Morto. Não é? É uma região um pouco extensa, mas Davi estava ali. E aí, irmãos, ele está sendo caçado, ele está sendo procurado. E aí o que ocorre então? Davi, ele tem que posicionar-se quanto a algumas decisões muito concretas da sua vida sob risco. E aí é que entra então a nossa percepção. O que fazemos quando estamos sob alto risco? O que fazemos então quando estamos sob perseguição, sob pressão? O que fazemos quando estamos diante de um grande aperto? Queridos irmãos, permitam-me guiá-los pelo conselho da Escritura, quando a gente lê, então, no Salmo 63, essas respostas de Davi. Queridos irmãos, eu quero, então, começar dizendo para vocês que o tema dessa mensagem, que é lugares seguros no deserto. Lugares seguros não são apenas lugares geográficos, viu? Não são lugares geográficos apenas, mas são estados da alma, estados do coração. Diz respeito à nossa interioridade quando diante da pressão. Como está seu coração? Como seu coração se vê quando apertado? Assim, meus irmãos, é certo, então, a gente também pensar que esses lugares seguros não eram meramente esconderijos
geográficos, como já disse, mas abrigos existenciais que ajudaram Davi nas suas lutas, dificuldades e também na manutenção da esperança dele e de todo aquele povo que estava com ele nesses dias difíceis, hein? Então, queridos, permitam-me mostrar esses lugares. O primeiro lugar seguro no deserto, se você vai anotar, prepara. Começa aí, viu? Primeiro lugar seguro no deserto chama-se conhecimento de Deus. Porque conhecer a Deus nos leva a um relacionamento correto com Ele. Onde é que nós vemos isso? Perceba, Salmo 63 é o texto que você tem aberto aí, é o primeiro lugar seguro. Percebeu? Lugar da alma, onde a alma se refugia, lugar de segurança. Nós lemos, ó Deus, Tu és o meu Deus. Perceba isso. Um angustiado está clamando ao Senhor, e ele está falando com toda a força do seu coração. Você já não se viu assim também? Não é? Cheio de angústias e com toda a força do seu coração, você dá um brado diante do Senhor. A sua alma está sangrando e você clama ao Senhor pedindo a sua graça. Davi fez isso e ele disse, ó Deus, Tu és o meu Deus, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, porque Tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. O que é que nós vemos aqui, queridos irmãos? Primeiro, que ele buscou ter o conceito certo sobre Deus. Qual é o conceito certo? Ele diz, Tu és o meu Deus forte. Perceba que, primeiramente, ele tem o conceito correto sobre Deus. Deus não é como os outros deuses que se cria à volta dele. Para ele, Deus tem um alto conceito, ele é o Deus forte, não há ninguém comparado com este Deus. Às vezes fica fácil a gente falar isso quando a contabilidade está em dia, quando tudo está certinho, mas vai você passar pela fornalha da aflição. O grande desafio é você dizer, pelo poder do Espírito, Deus, mesmo chorando, mesmo sangrando, eu declaro com meu coração, Tu és o meu Deus forte. A Igreja Presbiteriana do Cruzeiro tem um alto chamamento a partir de hoje, em todos os momentos, em toda circunstância, de ter o conceito certo sobre Deus. Declare, Deus, Tu és o meu Deus forte. Tu és o sustento da minha vida. Eu pertenço a Ti e Tu és o Senhor dos meus dias. Louvado seja o Senhor por isso. Queridos irmãos, também vemos que este Deus que é forte para Davi, revela sua força numa relação pessoal. Como é que a gente vê isso? Veja o que ele diz, Tu és o meu. Percebe aí? Meu. Significa que nós temos relação, significa que nós temos uma história de cumplicidade, significa que nós andamos juntos na jornada da vida, significa que o Senhor me fala o coração e eu te ouço, significa que o Senhor me desafia a te obedecer e eu obedeço. Por isso, há uma história de intimidade. Tu és o meu e eu sou teu. Ah, queridos irmãos, que coisa maravilhosa quando a gente começa a abrir o entendimento a partir do conceito correto sobre Deus. Quem é Deus para você? Ele é teu? Você é dele? Como é que se dá isso? Como é que se constrói essa relação no dia a dia da sua vida? Mas a terceira coisa que nós vemos aqui é porque Deus é forte para ele, ele também é compassivo. Veja, meus irmãos, como uma percepção correta leva a uma percepção na vida cotidiana da ação bondosa de Deus na vida. Veja o que ele declara, Tua benignidade é melhor do que a vida.
Isto significa dizer que Davi está dizendo: Senhor, se tu permitires que eu seja alcançado pelos meus inimigos, já terei provado o melhor do Senhor nesta terra, porque viver com o Senhor é melhor do que a vida. Percebe que não há agonia no coração de Davi? Mesmo cercado pelas angústias, só é possível chegar a esse nível de fé se o nosso conceito de Deus for correto, for ajustado, for de acordo com o conselho bíblico. Quarta coisa que a gente vê aqui ainda nesse primeiro ponto é que um Deus que é forte, ele provê auxílio pessoal. Veja isso. Palavras de Davi, olha que a gente encontra no texto: porque tu me tens sido auxílio, e à sombra das tuas asas eu cantarei jubiloso. Percebe isso? Você consegue alcançar essas palavras de Davi quando ele diz: Senhor, tu me provês auxílio, tu sais ao meu auxílio, o Senhor me ajuda. Ainda que eu esteja confuso, ingrato, eu sou coberto pela tua bondade fiel. Ah, queridos irmãos, que Deus extraordinário é este que nós servimos. Bom, então, pensando sobre a vida desta igreja, você, meu irmão, minha irmã, percebeu quanta coisa abre para a gente quando o nosso conceito sobre Deus é correto, é ajustado? Isto significa dizer que não há lugar no nosso coração para ansiedade, tristeza, angústias. Até pode estar presente, mas elas não terão o peso de nos fazer sufocar. Porque eu sou capaz de olhar para cima e dizer: Deus, o Senhor está acima das minhas ansiedades. O Senhor está acima das minhas angústias. O Senhor é bem maior do que aquilo que esmaga o meu coração e o aperta. Se você é capaz de ter esse conceito sobre Deus, significa que você, andando pelo deserto da vida, você pode ter a correta escolha, correta ação. Tudo por quê? Porque o seu conceito sobre Deus é correto. Queridos irmãos, então, façam isto. Segundo lugar seguro. O primeiro lugar seguro no deserto foi ter um conhecimento correto de Deus. Segundo lugar seguro, irmãos, é a oração. Ah, olha que maravilha, hein? Oração é um lugar seguro. E veja, irmãos, nós encontramos uma bela descrição da prática desse homem no deserto, sob ameaça, percebeu? Sendo perseguido. Qual é a resposta dele? Veja lá, na segunda parte do primeiro verso até o segundo, diz assim: de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Irmãos, isso aqui é uma oração, viu? Esta é uma belíssima oração. E o que Davi está declarando aqui, veja como isso é atrelado ao primeiro ponto. Porque Davi tinha o conceito correto de Deus. Porque Deus é o seu Deus forte, diz aqui, ele o buscava ansiosamente. Percebe isso? Quem conhece a Deus, busca a Deus. Quem conhece o Senhor, busca com todo o seu coração. Meu querido irmão Misael leu aqui, em 1 Crônicas 16, e lá no verso 11, viu, Misael? Diz assim: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua presença continuamente. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, esse é o dever de todo servo e de toda serva fiel do Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, nós não vemos outra ação a não ser buscar o Senhor, buscar a sua face, buscar a sua presença.
cultivar com Ele um relacionamento vivo, sabe? E aí, meus irmãos, porque Deus é forte, Davi decidiu tê-lo presente em seus pensamentos. Olha aí, mesmo no deserto, ele podia se lembrar do santuário, do culto que celebrava a glória e a força de Deus. Sabe o que é isso? Ele adorava lá no templo, mas agora no deserto não tem templo. E aí o que ele faz? Lá no deserto, no lugar inóspito, ele só enxerga areia para tudo quanto é canto, não tem beleza no deserto, mas ele pode ajoelhar e fazer daquele deserto um templo de adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque não precisa tanto do templo físico, o templo tem que estar aqui, o templo tem que estar no coração, a presença de Deus tem que estar, tanto é que qualquer lugar que estivermos pode ser um templo ao Deus vivo. Um culto pode estar acontecendo. Lá no seminário, eu tive a graça de poder andar junto com um aluno. Ouve essa aí, reverendo João. E ele morava em Padre Bernardo. Você sabe onde é que fica? Longe que só daqui, né? Gente, ele chegava, a aula no seminário começa às 7 da noite. E ele chegava mais ou menos assim, 5 da tarde, lá na Praça do Relógio, em Taguatinga. E aí, então, pegava uma lotação para vir, para poder descer ali pela W3, próximo ali da 705, mais ou menos. Aí ele ia andando até chegar no seminário. Na volta, ele esperava sempre uma carona que pudesse levá-lo até o centro de Taguatinga, para ele poder pegar o ônibus, para poder chegar quase 2 da manhã lá na sua casa em Padre Bernardo. Que luta, hein? Todo dia isso. E aí ele me dizia assim, pastor, o senhor não faz ideia como que o pessoal pisa com vontade no pé da gente no ônibus, viu? Eu ia lá com a minha bolsa, com meus livros, pastor, eu ia pendurado com 2 dedos lá no ferro, porque não tinha como. E aí o ônibus, o motorista sempre dava um jeito de caber mais gente, ele dava aquele freio, aí arrumava todo mundo, aí entrava mais gente, e eu lá espremido, e o pessoal pisava no meu pé, mas pastor, isso não tirava a minha paz. Reverendo Rogério, o nome dele, hoje é um pastor ordenado. E ele dizia assim, pastor, como muitas vezes o que me sustentou foi um culto que estava acontecendo dentro do meu coração. Eu estava louvando a Deus por essa oportunidade de poder estudar, porque depois eu seria ordenado, eu estaria cuidando de irmãos e irmãs. Isso consolava o meu coração. E pastor, sabe, eu sentia a dor, eu sentia pisar no meu dedão, doía, mas isso não me tirava a paz. Entende? Um culto estava acontecendo dentro daquele ônibus lotado. Isso não podia tirar a paz do coração do Rogério. Assim também, queridos irmãos, se Deus é forte para você, em todo lugar, um culto pode acontecer no seu coração. Você pode estar com seu coração avivado, lembrando do Senhor. Sabe, irmãos, porque o Senhor é forte, ele se apegou ao Senhor. E isso é maravilhoso quando a gente se apega ao Senhor. Sabe que eu leio, irmãos? Salmo 91, você pode abrir aí os versos 14 a 16. Fala de uma escolha do próprio Davi, quando ele diz assim, meus irmãos, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Imagine, gente, é o Senhor Jesus falando isso diretamente ao seu coração, viu? Jesus, nesta noite, fala ao seu coração, apegue-se a Jesus com amor. Sabe, você conhece o seu nome, tem ouvido falar dos seus feitos redentivos, e Ele quer mostrar cada vez mais, dia após dia, a sua salvação a você. Então, queridos irmãos, que vocês, abençoados irmãos e irmãs da Igreja do Cruzeiro, olha,
Não basta ter apenas o conceito certo sobre o Senhor. É preciso também orar com intensidade, apegado amorosamente ao Senhor. E quando isto acontece, uma revolução começa na sua vida. Terceiro lugar seguro, hein? Terceiro lugar seguro, veja aí. O terceiro lugar seguro é o louvor a Deus. Lemos no verso 3 e também no verso 4, quando ele diz assim: os meus lábios te louvarão. E ele também fala no verso 4, assim eu te bendirei enquanto eu viver. Ah, queridos irmãos, que vocês possam cantar no dia da agonia, que vocês possam cantar no dia da luta, que vocês possam cantar no dia em que está tudo difícil, o cenário está sombrio, não há horizonte. Cante, cante ao Senhor, cante que o Senhor trará a sua graça, a sua provisão para libertá-lo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então veja aí, olha, de novo o conceito, hein? Porque Deus é forte. Davi optou por se abrigar no seu cuidado e cantar com alegria. Ah, meus irmãos, se nós nos abrigamos no nosso Deus que é forte, veja como é importante ter o conceito. Significa que eu posso me abandonar nas mãos do Senhor. Significa que eu posso achar refúgio seguro nele. Porque Deus é forte. Ele optou por se alegrar no Senhor, enquanto ele via a ação salvadora do Senhor nas experiências da vida no deserto. Porque Deus é forte e a sua graça é melhor do que a vida. Verso 3, Davi decidiu louvá-lo e fazer desse ato uma resposta para toda a sua vida. Perceba isso. Quem está fazendo isso é um senhor idoso. Quem está relatando essas experiências para a gente é alguém que passou uma vida toda andando com Deus, discernindo essa caminhada. É claro que ele errou pelo caminho, mas é claro também que Deus o levantou, e ele se levantou clamando pelo perdão de Deus. Não é à toa que este homem é conhecido como amigo de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Percebe isso? Queridos irmãos, quarto lugar seguro no deserto. Tenho dito aqui que lugar seguro não tem a ver com lugares geográficos, mas disposição da alma, inclinação do coração, resposta existencial aos dramas da vida. Perceba aqui, queridos, o quarto lugar seguro chama-se comunhão. Comunhão. E olha, reverendo João Geraldo, fico tão feliz de olhar o povo, viu? Que voltou, que está frequentando de novo. Abençoados irmãos e irmãs, é tão bom vê-los aqui, sabe? E olha, que seja essa a escolha do seu coração, não abra mão da bênção que vem da comunhão fraterna, viu? Isso é extraordinário. E aí nós lemos, irmãos, no verso 5 e no verso 4 e no verso 5, quando diz assim no verso 4, em teu nome levantarei as minhas mãos. Verso 5, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Irmãos, Davi era aquela pessoa que louvava no seu culto privado, sozinho ele, Deus e ele, mas era também que gostava de levantar mãos santas no meio da congregação, sabe? Ele tinha prazer de se juntar com os irmãos, com as irmãs. E olha, aquele povo se acostumou a iniciar os louvores quando o rei chegasse perto. Eles ficavam esperando Davi, e Davi chegava. Davi nunca falhou lá no deserto, porque essa foi a disposição do seu coração. Então o rei chegava, levantava as mãos, todo mundo levantava a mão com ele. Ele começava a bendizer o nome de Deus, toda a congregação bendizia o nome de Deus. Gente, como é gostoso
gostoso louvar a Deus na comunhão fraterna, como é maravilhoso cantar com os irmãos e com as irmãs, como é bonito, sabe, Deus receber esse louvor que vem da congregação dos santos, dos eleitos, que reconhece o favor fiel do Senhor. Maravilha, hein? Vocês perceberam que hoje eu estou muito empolgado com esta mensagem, não é verdade? Veja, irmãos, então, esse lugar seguro aqui é a comunhão. Por isso é que você encontra na carta aos Hebreus dizendo: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Percebeu? Então, não faça isso. Não ceda à tentação do caminho fácil. Deus propõe, então, algo que implica um pouco de sacrifício da sua parte. Você se preparar, você colocar sua melhor roupa para vir à igreja, você, sabe, deslocar até aqui, você reunir os filhos, trazer, você encontrar os irmãos e as irmãs. Não ter muita pressa de ir embora, sabe por quê? Algumas conexões só acontecem no domingo. Alguns rostos, algumas histórias, você só vai ouvir nesse momento. E há pessoas que vêm aqui justamente com represado no coração algumas angústias e precisam contar para pessoas que são confiáveis, com as quais elas podem abrir o coração, a alma. E às vezes a gente tem muita pressa de sair, de voltar, e aí fica sempre aquele déficit de pessoas não atendidas, ouvidas, pessoas às quais você podia orar, oferecer súplicas na sua casa e encorajá-las durante a semana. Lembra disso, Misael? Assim, essas ações são maravilhosas. Por isso, queridos irmãos, vemos aqui que este lugar seguro era seguro porque para Davi, o que sustentava também o seu coração era andar no meio do povo, ver o rosto das crianças, ver as senhoras que estavam lá, ver os seus amigos que estavam ali, que dariam a vida por ele se ele pedisse. E ele junto está ali. Que bênção, essa comunhão sustenta e anima Davi neste cenário. A comunhão com os irmãos nos sustenta. A comunhão com os irmãos nos anima diante dos cenários da vida. Não sonegue isso. Viu? Seja um agente da graça para o seu irmão, para a sua irmã. Quinto lugar seguro. Veja aí. Gente, o quinto lugar seguro é a gratidão. Você pensou que eu não ia falar da gratidão nessa mensagem, né? Mas está aqui no texto, não é? Olha só quando diz aqui, no verso 6, no verso 7 e no verso 8, o exercício pelo qual a alma de Davi respira, a gratidão. Veja que ele diz, irmãos, quando me lembro de ti na minha cama, porque tu tens sido meu auxílio, a minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Percebe isso como é maravilhoso? Ele está lá deitado, a ponto de adormecer, mas antes dele dormir, ele faz uma retrospectiva do dia. E ele lembra da bondade, ele lembra da graça com que ele foi sustentado. Ele diz assim, Senhor, que bom, hoje foi mais um dia que o Senhor salvou a minha vida e salvou a vida de todas essas pessoas que estão aqui. Louvado seja o teu santo nome. Percebe? Ele então cria uma oportunidade para o seu coração conectar-se com Deus antes dele adormecer, antes dele ficar inconsciente. Ele diz assim, Deus, a minha gratidão é pelo Senhor ter poupado a minha vida e poupado a vida desse povo que está comigo. Assim, meus irmãos, Davi não considerou o cenário em volta, que é deserto, fragilidade temporária, mas sim ele procurou olhar para o centro da sua fé. E qual era o centro da sua fé? O seu Deus forte. Olha aí. Então, porque Deus é forte,
Ele optou por se alegrar no Senhor enquanto via a ação salvadora de Deus. Porque Deus é forte, ele decidiu recordar os atos de misericórdia, meditar neles na quietude, na solitude da noite. Ele trazia à memória os feitos de Deus. Sabe o que isso me lembra? Vocês que são crentes e que conhecem a Bíblia melhor do que eu, vocês vão lembrar de Lamentações 3, de 21 a 26, que nos diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Percebeu isso? Olha as conexões que nós criamos aqui, para que você saiba que é um exercício absolutamente saudável e revitalizador da alma, você não dormir sem antes botar o seu coração para funcionar e ativar a gratidão ao Senhor, lembrando de tudo que o Senhor é e tudo que Ele fez por amor a você. Isso é extraordinário, irmãos. O sexto e penúltimo lugar seguro, irmãos, é o serviço, viu? O serviço. E aí você fica pensando assim, mas como, pastor? Como é que o serviço pode ser um lugar seguro para a alma? Veja aí, Davi nos diz, no verso 6 desse Salmo 63, ele diz assim: e em ti medito durante a vigília da noite. Você percebeu isso daí? Você sabe o que é vigília da noite? Quem já foi militar ou é militar sabe exatamente do que eu estou falando. Ora, havia um sistema de rodízio naquele acampamento, quando alguns homens não dormiriam naquela noite e se revezariam em turnos de vigilância pela noite. Porque se ele visse algum movimento estranho nas cercanias do arraial, todo mundo estava dormindo, iam ser pegos de surpresa. Mas eles estão atentos, os vigias da noite são importantes. Estão ali observando qualquer cenário. E aqui diz Davi: em ti medito durante a vigília da noite. Ele era rei, mas mesmo sendo rei, ele não se permitiu não participar dessa escala. Percebeu isso? Ele está dizendo aqui, mesmo eu sendo rei, eu sou um servo, eu sou um rei que serve. E o meu coração de servo não pode ficar omisso a esse grande esforço de proteção ao meu povo. Eu quero participar da vigília. E sabe qual é o melhor aproveitamento que ele faz desse tempo da vigília? Ele está atento, mas o seu coração está conectado com Deus. Veja o que ele diz. Ele fala, em ti medito durante a vigília da noite. Eu sei que vocês ficam vigilantes sobre vários aspectos na vida de vocês. Eu sei que vocês procuram manter uma vigilância a muitos cenários da vida de vocês. Mas façam isso na devida dependência do Senhor, colocando diante dele tudo aquilo que pesa o seu coração. Confiem no Senhor. Permitam que o Senhor tenha esse espaço de poder falar ao coração de vocês, diante de um cenário onde tudo está escuro. Percebeu isso? Olha como esse insight é maravilhoso. Está tudo escuro. A gente não enxerga nada na frente, mas o Senhor, que é todo luz, vê tudo. E se eu meditar nele, eu estou dizendo, Deus, os meus olhos não alcançam, mas os teus olhos alcançam. Então, Senhor, seja, sim, a minha proteção, seja a proteção da minha família, seja a proteção dos que andam comigo. Era isso que Davi estava fazendo. Isso era um lugar seguro. E aí, irmãos, último lugar seguro, viu?
O último lugar seguro, irmãos, está num texto que eu gostaria que a gente lesse, e é 2 Samuel 15, de 19 a 23. E esse último lugar seguro chama-se lealdade. Lealdade. Irmãos, líderes precisam da lealdade do povo que eles cuidam. E nada fragiliza mais o coração de um líder quando ele percebe que essa lealdade está fraturada, está de algum modo partida, ou está incriminada, ou está degenerada. Queridos, segundo Samuel 15, de 19 a 23, fala de quando Davi resolve se mover pelo deserto. E aí havia algumas pessoas que estavam com ele, e Davi, assim, para protegê-las, diz assim, olha, não ande comigo não, está tão difícil a minha vida. Eu gostaria que você seguisse seu rumo, vá em outra direção, que não vai te acontecer nada. Perceba aqui esse cenário. A partir do 19. Disse, pois, o rei a Itaí, o geteu, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar os teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Gente, atentem para isso. Verso 21, respondeu, porém, Itaí ao rei, tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá também estará o teu servo. Você não se emociona com isso? Com essa resposta? Veja o verso 22, então disse Davi a Itaí, vai e passa adiante. Assim passou Itaí o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Sidrom, seguindo o caminho do deserto. Sabe o que eu vejo aqui, reverendo João? Aquele ponto de decisão, quando a situação está tão crítica, e que Davi chega e diz assim, gente, nós estamos aqui numa encruzilhada, eu não posso aceitar mais pessoas que venham se juntar a esse grupo, está tão perigoso, nós estamos sendo perseguidos, então eu não quero aceitar mais ninguém, quem já está comigo aqui, está e não quer ir embora. E ele fala então para esse estrangeiro, sabe? Ele está aí, não dá para você andar com a gente, vai embora, meu filho. E aí ele diz, eu não posso. Traduzindo essa resposta de Itaí, seria algo mais ou menos assim, viu? Olha, eu amo o rei. Se o rei morrer, eu morro com o rei. Onde o rei estiver, eu quero estar junto. O meu coração se apegou tanto ao rei, que eu quero estar junto do rei. Nada me fará mais feliz do que servir o rei. Dedicar a minha vida a servir o rei. Irmãos, nós precisamos desse nível de fidelidade. Viu? Onde você possa dizer conscientemente, eu amo o rei. Eu não vejo outro lugar para mim, se não for para servir o rei. Onde o rei estiver, eu quero estar. Não importa o perigo que eu vier a sofrer. Não importa a ameaça que me vier à vida. Eu quero servir o rei. Diz o texto, você leu aqui, que à medida que as famílias foram atravessando o riacho, eles se encontraram lá do outro lado da margem. E sabe o que aconteceu? Choraram juntos, reverendo? Choraram juntos, e esse choro selou um pacto de fidelidade. Percebeu? Pacto construído com choro. Não era um choro de desespero,
mas é um choro daqueles que tiveram o seu coração lavado e agora estavam livres para continuar na jornada pelo deserto, quanto tempo durasse. Eu termino por aqui. Trouxe a você nesta noite algumas respostas de Davi, quando, vivendo uma crise, apertado, pôde responder com algumas respostas existenciais. Vimos aqui que ele buscou ter o conhecimento correto de Deus. Vimos aqui que ele entregou as suas lutas e incertezas num ambiente seguro da oração. Vimos aqui que ele intercalava as suas orações com louvor a Deus, declarando o quanto ele confiava no Senhor. Vimos aqui que ele fazia esse exercício sozinho, mas também no meio do ajuntamento, na comunhão fraterna, para criar um exemplo para aqueles irmãos e irmãs que estavam lá, de como eles também poderiam sobreviver no deserto, olhando para ele e para o seu exemplo. Comunhão fraterna. Vimos também, irmãos, que na prática da gratidão, ele pôde superar as angústias, tristezas, traições. A gratidão nos redime disso tudo. Vimos também, irmãos, a entrega voluntária de Davi no serviço. Ele era rei, mas era servo. Nós precisamos descobrir a bênção do voluntariado, do serviço, de servir e honrar o Senhor. Mas, finalmente, vimos que os compromissos leais desses nossos vínculos comunitários devem se manter e ser sustentados unicamente porque temos diante de nós o Rei. E ao Rei dedicamos toda a nossa lealdade, fidelidade. Eu quero orar com os irmãos neste momento. Acredito que devemos fazer isso. E gostaria que você baixasse a sua cabeça. Imagina que o Senhor está aqui, especialmente por você. Imagina que quando você entrou aqui, ele já estava aqui, aguardando o seu coração. E a nossa resposta diante do que ouvimos não pode ser outra senão nos dedicarmos ao Senhor mais uma vez. Deus bendito e santo, nosso Pai amado, ouvimos a Tua palavra nesta noite. E como ela chegou ao nosso coração, Senhor, nos fez lembrar de ações singelas que podemos tomar, que podemos fazer. E muitas vezes, ó Deus, tomados por qualquer circunstância, não oferecemos nem o mínimo ao Senhor. E vemos então a vida escorrer pelos dedos. Vemos a intensidade da vida se perder e o melhor da vida desaparecer. Então, Senhor, hoje é uma noite de resgate de sentidos, de resgate do afeto, de resgate da aliança, de resgate de um relacionamento vivo com o Senhor. E esses meus irmãos e irmãs queridos estão aqui diante do Senhor. E o Senhor olha e vê os seus corações. Então, Senhor, a minha oração é que o Senhor os ajude nesse caminho de volta. Amém, Deus. Nesse caminho em que eles caminham em direção ao Senhor e vão com o coração contrito e quebrantado e fazem como Itaí que a gente ouviu aqui. É verdade. Senhor,
onde tu fores eu irei. Porque eu quero te servir e quero viver para o Senhor. Amém, Deus. Senhor, que haja muitos Itaís nesta igreja. Amém. Gente de coração quebrantado e que responde ao Senhor. É verdade. Então, Senhor, a minha oração singela é essa: aviva a nossa vida, aviva o nosso coração. É a minha oração, Pai, no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.